Você já conhece a batalha de trave a trave. Pegar dois jogadores, analisar todos os critérios possíveis para decidir qual deles é o melhor, mas você ainda não conhece o caos de trave a trave, até porque o quadro está estreando hoje, então não teria como conhecer, mas basicamente nós vamos pegar 5 jogadores e jogá-los num ringue de grama, num campo de batalha e comparar tudo o que é possível relacionado ao futebol, para definir quem dos 5 é o melhor jogador e, claro, fechar o top 5 em ordem do melhor para o pior, ou do melhor para o menos pior nesse caso, porque não tem nenhum bagre aqui. Então, se você ficou curioso com essa premissa, se quer entender melhor do que eu tô falando, como vai funcionar, já muta seu mundo real e vem comigo para mais uma batalha de trave a trave. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Martin Odegaard, Dani Olmo e Isco. Esses são os desafiantes de hoje, cara. Vai ser si por si, um querendo acabar com o outro e só tem espaço para um, tá? Só um deles vai ficar de pé ao final dessa batalha. Te explicando rapidamente os critérios, nós vamos comparar a carreira toda deles até aqui. Nenhum deles se aposentou ainda, então a data de corte é a data de gravação deste vídeo, né? 28 de maio de 2025. E nós vamos comparar todas as estatísticas possíveis, cara. Gols e assistências, finalização, passes, ações defensivas, todos os fundamentos principais ali mesmo do jogo, né? Títulos importantes, legado e reconhecimento, opinião popular, e nesse critério nós temos participações especiais de caras que vocês acompanham aqui no YouTube, então veja até o fim porque é importante, tá, cara? E em todos esses critérios nós vamos definir a ordem do melhor ao pior de cada um, e com base nesse top 5, os jogadores vão somando pontos e atualizando a tabela de classificação. O sistema de pontuação é esse que você tá vendo aí na tela. Então, já te dando um exemplo rápido e real aqui, o Bruno Fernandes vence na categoria gols, né? Ele é o cara que mais marcou gols dentre esses 5 jogadores, então ele fica com 10 pontos. Bernardo Silva fica sendo o segundo que mais marcou gols, então ele acaba somando 7 pontos. O Isco com 5, o Dani Olmo com 3 e o Odegaard com 1 pontinho, cara. E isso vai funcionar para todos os critérios e nós vamos somando os pontos e atualizando a tabela geral depois. Ah, Trave, mas por que você escolheu essa pontuação, né? Como que você bolou esse sistema de pontuação? Isso é mesmo justo? Bem, cara, eu criei uma planilha para fazer essa análise, tá? Esse sistema de pontuação foi testado em vários grupos de 5 jogadores e de fato foi algo que trouxe justiça na disputa. E eu posso explicar melhor em um vídeo à parte pra gente não perder tanto tempo aqui. Então, tudo explicado, vamos começar com o primeiro round dessa batalha, que é a finalização. Scores and Barcelona right back in it. Odegaard! Isco with a chance to make it through. Isco makes it through! Lembrando que Bruno Fernandes já está na liderança porque ele lidera com mais gols marcados, tá? Então vamos lá, cara, todos eles são meias ofensivos, mas alguns são mais armadores que outros, né? Como o caso de Odegaard e Isco, por exemplo. Mas todos eles têm boas finalizações. Pegando alguns números para embasar essa disputa, o Bruno Fernandes vence em gols, como já citamos, né? Mas aqui nós vamos avaliar agora o poder de finalização dos mais variados tipos, sabe? Gols com a perna ruim, cabeceio, chutes certos por jogo, cobranças de falta, pênalti, XG gerado por finalizações, tudo que envolve fundamento finalização, cara, e nesse caso vai dar Bruno Fernandes também, tá? É o melhor em finalização dentre todos esses, seguido por Dani Olmo e Isco, com o Bernardo Silva ficando em último nesse critério. E aí você pode pensar, mas como assim, Trave? O Bernardo Silva é o segundo que mais tem gols, eu vi ali na tabela que você mostrou antes. Como que ele pode ser o segundo que mais marcou gols e ser o cara que tem o menor poder de finalização? Isso não faz sentido, cara. O Dani Olmo é o segundo melhor finalizando, sendo que ele tem menos gols. E sim, cara, eu imagino que você deve ter pensado isso, mas essa tabela aí é com base nas estatísticas de cada um, tá? E se você analisar o jogo deles, né, os lances deles, você vai reparar que faz sentido, porque vamos lá, Dani Olmo e Odegaard têm uma clara desvantagem aqui nessa batalha como um todo, né, porque eles têm menos jogos que os outros 3, eles são mais novos, então para equilibrar nesse caso, em muitos critérios, cara, eu vou considerar bastante as porcentagens de acertos em relação ao número de jogos disputados, né, e não
somente o número absoluto do que o cara fez. Por exemplo, o Bernardo Silva tem mais chutes certos no gol do que o Dani Olmo, afinal ele jogou muito mais partidas, mas a porcentagem de acerto do Dani Olmo é maior, então ele finaliza certo mais vezes durante os jogos. Mas tá, tem uma falha aqui, né, porque um chute certo no gol não significa que o chute tenha sido melhor, né, o Dani Olmo pode chutar mais no gol, mas a maioria desses chutes serem no meio, não oferecerem nenhum perigo, né, e os chutes para fora do Bernardo Silva passarem próximos da trave, né, serem aqueles chutes mais perigosos mesmo. Sim, se você pensou isso, você tá correto, cara, mas eu não ia deixar isso passar, né, e por isso eu incluí aqui nesse critério o XG por 90 minutos. Se você não sabe o que é essa estatística, é um dado que tenta medir a qualidade das finalizações. Eu não vou parar aqui para ficar explicando como eles chegam nessa métrica, o que tanto eles analisam para definir, né, se um chute é mais perigoso que o outro ou não. Tem um vídeo no canal explicando muito bem sobre isso, né, mas fique sabendo que é uma métrica um pouco mais precisa, tá, quando a gente vai medir qualidade das finalizações, e nesse caso o Dani Olmo também supera Bernardo Silva e na verdade ele lidera esse top, tá, cara, ele é o jogador que mais finaliza com perigo. E se você olhar pra realidade, você tá vendo os lances de fundo aí, né, dos 5 jogadores, e realmente só pelo teste de olho, cara, você percebe que o Dani Olmo é muito bom finalizando, e é isso, tá? Aqui a gente fecha o critério finalização, atualiza nossa tabela de pontuação, Bruno Fernandes liderando com 2 vitórias nos 2 critérios, então ele tem 20 pontos, e Dani Olmo sobe na tabela, cara. Agora vamos falar sobre algo que eu pessoalmente não gosto de incluir na análise, mas eu entendo que muita gente gosta, e tô falando dos títulos. Aqui a gente já tem uma desvantagem para Bruno e Odegaard, porque eles jogam em times menos favorecidos para lhes dar isso, digamos assim. A diferença é absurda, cara. O Bernardo Silva lidera com 22 títulos, o Isco vem atrás com 19, Olmo com 16, o que é absurdo, tá? Ele só tem 3 títulos a menos que o Isco e tem 7 anos a menos. O Bruno Fernandes com 6 títulos e o Odegaard com 2. Coitado do Odegaard aqui, né? Mas claro que só o número não definiria nada, né? Porque como serão as participações desses caras nesses títulos, isso conta bastante. E bem, o Bruno Fernandes foi importante na última FA Cup do United, mas o Bernardo Silva também foi peça fundamental nos títulos de Premier League do City, jogou muito bem a Champions de 23. O Dani Olmo tem uma Supercopa da Alemanha com o Leipzig, né, que ele mete um hat-trick no Bayern de Munique. Ele foi artilheiro da última Euro, né, junto com uma galera ali, mas cara, ele esteve entre os melhores daquela Espanha com certeza. O Isco foi muito importante no título da Champions de 2014 pelo Real. Talvez ele seja o que menos dá pra dizer que foi protagonista dentre esses, né, nesses títulos que eu citei, mas não sei, cara, o Isco foi muito importante também. Então eu acho que nesse critério aqui a gente tá bem representado nessa ordem, tá? Bora atualizar a tabela. Bruno Fernandes ainda liderando, mas com a galera já colando ali, e o Odegaard cansado nesse início e com uma baita distância, né? Bora seguir porque agora vamos falar de algo que o brasileiro adora. Vamos ver quem dos 5 é o melhor em drible. Aqui é uma característica que antes de eu te mostrar os números, provavelmente você já imaginava que iria ficar entre Bernardo ou Isco, né? Porque Odegaard e Bruno Fernandes são caras mais articuladores, né? Que preferem passes a carregar a bola e driblar. E Bernardo Silva e Isco já atuaram como pontas, cara. O Dani Olmo poderia entrar, mas também é um cara mais finalizador, né? E quem vence nesse critério é o senhor Isco. Sim, cara, o Isco tem uma média de 61% de dribles certos na carreira, ou seja, a cada 10 tentativas ele acerta 6 dribles, e quem segue de perto é o Bernardo Silva com 57%. O Dani Olmo é o último aqui nesse caso. O que me surpreendeu bastante foi o Odegaard estar tão próximo do Bernardo Silva, porque pelo estilo de jogo você não imagina o Odegaard sendo esse cara que dribla tanto, né? Em quantidade ele perde, tá? Em quantidade de dribles certos ele perde, mas na porcentagem de acerto tá bem próximo ali, e com esse resultado nossa batalha até o momento fica assim, cara. Bruno Fernandes perde a liderança justamente pro Isco, que venceu seu primeiro critério, e Bernardo Silva só 2 pontos atrás. Acho que já deu pra ver que talvez a briga fique entre esses 3 mesmo, né? Não sei se Odegaard e Dani Olmo vão ter elenco para chegar disputando até o fim, mas vamos ver. A próxima categoria é bem importante para a função desses caras aqui, e tô falando dos passes.
para essa rodada eu só considerei as estatísticas do fundamento passe mesmo, então só vai contar a porcentagem de acerto total, a precisão nos passes curtos, passes longos, cruzamentos, e eu também coloquei a parte de domínio aqui, porque pode ou não englobar um passe errado, né? E quem se sai melhor nesse fundamento é o Bernardo Silva, seguido de Isco, com Bruno Fernandes ficando em quarto, cara. Pois é, ele tem taxas muito baixas, né? Por exemplo, 85% ali, quase 86% de média em passes curtos, né? Em passes certos, que é bem baixo para a posição dele. Um jogador do nível do Bruno Fernandes não deveria errar tantos passes curtos, né? Ele perde em passes longos também, ele é o que mais perde o controle da posse para o seu time, e o Bernardo Silva vence aqui, cara. E você pode pensar que ele tá no City, né? Um time que potencializa a retenção de bola, e por isso talvez ele tenha esses números mais inflados, mas aí eu te contraponho dizendo que talvez ele não seja bom porque joga no City, e sim, ele está no City porque é bom, né? Então ele de fato tem precisão de passe e por isso ele jogou tanto tempo no City, né? Se ele fosse ruim nisso, não teria como inflar números, certo? Então a lógica é bem simples, e atualizando a tabela, temos Bernardo Silva assumindo a liderança por um ponto, e claro, eu não coloquei assistências aqui no critério passe, né? Passes-chave, nem nada disso, porque temos a rodada específica para a criação de chances, que é o principal para um meio ofensivo, e é isso que vamos ver exatamente agora, cara. Quem é melhor criando chances para seu time? Cara, dentro desse critério nós temos muitos dados e muita complexidade, né? Eu vou considerar as assistências aqui também, só que separado, tá? Então, né, para já contar a pontuação, nós temos nessa ordem aí as assistências desses caras. E agora falando sobre criação de chances no geral, temos muitas disputas ótimas, mas a dupla que se destaca mais é Bruno Fernandes e Odegaard. Então você pode ver que nos passes-chave, o jogador do United leva, né? O do Arsenal leva em passes progressivos, aqueles passes mais verticais que aceleram uma jogada. O Bruno Fernandes volta a vencer nos passes próximos à área do adversário, mas o Odegaard vence nos passes para dentro da área, né? E se você reparou, o Isco ficou em último nesses critérios, cara, o que me surpreendeu bastante, porque na minha cabeça ele era um cara mais participativo na criação envolvendo passes, mas tá, a distância dos outros três é muito grande, cara. Bruno Fernandes e Odegaard são muito superiores nisso, e a briga fica com os dois em cruzamentos para a área, que o Bruno ganha também. Aí nas carregadas progressivas, que são as arrancadas, né, que o cara vai em direção ao gol e acelera uma jogada com, né, condução de bola, e bem, aqui também entra como uma criação, né, porque não é só um passe que cria uma jogada, uma arrancada também pode criar espaços, e nisso o Bernardo Silva ganha por muito, tá, e o Odegaard supera Bruno Fernandes. Então são muitos critérios, cara, a gente tem que analisar ponto a ponto, e na pontuação eles estão bem equilibrados, mas para desempatar temos a vitória de Bruno Fernandes, porque ele é o jogador que mais cria chances de chutes e de gols para o seu time, tá? Seguido de Odegaard, a diferença é bem pequena, mas o Bruno leva e vence como melhor na criação, cara. É um playmaker melhor que os outros, e ele volta para a liderança da nossa batalha, que tá uma loucura, né? Eu tô adorando essa disputa, e antes da gente seguir falando de fundamentos, chegou a hora da rodada de apelo popular. Quem será que o povão, a comunidade que acompanha o futebol, escolhe como melhor dentre esses 5? E para isso eu preciso de ajuda, né, cara? Eu não vou ficar falando sozinho aqui, dando uma opinião minha, então fica aí com a opinião de uma galera que certamente você já viu em algum lugar aqui no YouTube, tá? Corvo na voz, e hoje eu vou responder uma questão aqui que me perguntaram. O meu mano do canal Trave a Trave, ele me perguntou dentre 5 jogadores qual deles era o melhor e o pior. Então eu vou ranquear dentro desses 5 aqui, fazer uma pequena lista, né? Um ranking de quem é o melhor e quem é o pior. Em quinto lugar eu vou ficar com Dani Olmo, cara. Ele é um jogador de qualidade sim, um jogador bom, ofensivamente bem perigoso, dribla, cria lance de perigo, mas ele criativamente tá abaixo dos outros da lista. Principalmente, a balança defensiva dele é bem menor que a dos outros. Por isso eu coloquei ele em quinto lugar, apesar de eu ainda apreciar ele como jogador. Em quarto lugar eu falo de Odegaard. Esse aqui é um destaque criativo absurdo, né? Um dos melhores da liga nessa parte. Consegue fazer a bola ir pra frente o tempo inteiro, consegue criar lance de perigo o tempo inteiro. Então, quarto lugar com ele. Eu gosto muito dele. Quem sabe no futuro ele esteja até em posições maiores nessa lista. Em terceiro lugar, eu falo de Isco. Jogador que talvez a galera não tenha pegado o melhor período dele, mas é um jogador de muita qualidade, cara. Sempre entregou bastante, sempre criou muitos lances de perigo, sempre foi muito perigoso perto do gol. É um jogador muito inteligente também e que ofensivamente e criativamente sempre foi um grande destaque. Ele nem sempre foi titular do Real Madrid, né? É um jogador ali do elenco, mas não é um demérito.
demérito, ok? Muita gente pode usar isso como demérito, mas não é. Defensivamente falando, ele também tá um pouco abaixo dos outros nomes aqui da lista, mas não tanto, ok? E é impressionante o futebol que ele joga hoje com a idade. Em segundo lugar, eu falo de Bernardo Silva, cara. No seu melhor período, no auge da sua carreira, quando ele jogava o melhor futebol possível, ele foi um jogador absurdo, cara. É um jogador que podia jogar em qualquer posição de campo. Você pode botar de volante, pode botar de lateral, pode botar na ponta, pode botar de meio atacante, de 10, o que você quiser, ele joga. E isso é incrível. E só é possível pelo seu equilíbrio absurdo como jogador. Então o Bernardo Silva tá em segundo lugar por causa disso. Eu acho ele um dos jogadores mais completos do futebol, que encaixa em quase qualquer elenco. Ele é um cérebro a mais pro time. Em primeiro lugar, eu falo de Bruno Fernandes. Dessa lista, ele é o mais criativo. Não tem ninguém que entregue ali os números que ele entrega. Ele simplesmente consegue fazer a bola chegar toda hora no ataque. Ele é um cara que, defensivamente falando, é muito competente mesmo, conseguindo jogar como um segundo volante com muita segurança ali, sem ter problemas na balança defensiva do campo. Ele é muito perigoso em gols também. Eu particularmente aprecio, por isso ele tá em primeiro lugar. É isso. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur do Analisando o Jogo e esse é o meu ranking. Em primeiro lugar eu coloco o Bernardo Silva, multicampeão com o City, protagonista da era mais vitoriosa do clube na Inglaterra e na Europa, então pra mim ele merece aqui essa primeira posição. Em segundo lugar eu coloco o Isco, também multicampeão com o Real Madrid, ali entre 2016 e 2018 foi um dos meias mais talentosos do mundo, muito bom de se assistir, então pra mim ele merece a segunda posição. Já em terceiro lugar eu coloco o Bruno Fernandes, protagonista do Manchester United desde que ele chegou, um dos meias mais produtivos do mundo, muito inteligente, enfim, gosto muito do jogador e ele fecha o meu pódio aqui. Já em quarto lugar eu coloco o Odegaard, muito importante no Arsenal, capitão, um jogador muito inteligente, muito técnico e com uma leitura de jogo muito acima da média. E já em último lugar eu coloco o Dani Olmo, que é um meia muito versátil, muito técnico, é muito importante, mas em comparação com esses quatro eu acho que ele fica um pouco atrás. Então esse foi meu ranking: Bernardo Silva, Isco, Bruno Fernandes, Odegaard e Dani Olmo. Tamo junto, rapaziada, valeu! Fala galera, Gustavo Marques na área e esse é meu ranking entre os 5 jogadores. Em quinto lugar, Martin Odegaard. Em quarto, Bruno Fernandes. Em terceiro, Isco. Em segundo, Dani Olmo. E em primeiro, Bernardo Silva. Tamo junto. Fala galera do Trave a Trave, um prazer estar participando do vídeo aí do Sr. Trave. Eu vou aqui passar então o meu top 5. Bom, na quinta posição, Odegaard. Quarta posição, Dani Olmo. Na terceira posição, Bruno Fernandes. Em segundo lugar, Bernardo Silva. E na primeira posição, eu coloquei aqui o Isco. E pra mim o Isco é o melhor dentre esses 5, porque não só é o jogador mais dotado tecnicamente, mas também tem a carreira mais vitoriosa, né? Ele foi um jogador importante pro Real Madrid, muita gente esquece das participações do Isco naquele Real Madrid tricampeão da Champions, né? Por muitas vezes ele jogava como titular e ele era o cara que, junto com o Modric, com o Kroos, conseguia ditar o ritmo. O Isco muitas vezes tinha um papel ali de camisa 10, né, no Real Madrid, às vezes com o Benzema, Cristiano Ronaldo jogando mais à frente. E pra mim é o que mais tem bola aqui dentre os 5, mas eu acho que, por exemplo, o Dani Olmo tem total condição, né? Já foi campeão da Eurocopa, tem total condição de conseguir igualar ou até passar a carreira aí do Isco. Bernardo Silva, eu acho um baita jogador, craque de bola, mas ainda acho que ele fica um pouquinho atrás aí do Isco, tá bom? Então esse foi o meu top 5. Então tá aí, cara, a participação de alguns youtubers da comunidade do futebol e bem, obrigado a todos aí pela participação, os links de todos esses que participaram estão aí na descrição, então você que tá assistindo o vídeo, né, depois que terminar esse vídeo aqui, confere o canal dos caras, se inscreve se ainda não for inscrito, enfim, acompanha porque vale a pena, são ótimos criadores, tá? E a nossa tabela fica assim, depois dos votos dessa galera e também dos votos da IA, os votos da comunidade, né, os votos de vocês, eu separei tudo isso nessa categoria de apelo popular, e aproveitando eu já passo para o critério projeção de legado e impacto histórico. E aqui a gente está falando de algo mais subjetivo, né? E vai entrar um pouco da minha análise pessoal.
Basicamente seria o critério para definir quem desses caras vai ser maior, qual deles vai ser mais lembrado no futuro, né, depois de se aposentar, quem vai influenciar mais jovens, enfim, cara, o impacto pro futebol mesmo, sabe? E nesse caso eu preciso dar a vitória pro Bruno Fernandes. Ele empata a primeira posição da nossa tabela, mas tá, vamos explicar direitinho. O Bernardo Silva tem mais títulos, né? O Isco tem mais títulos, que estão nessa categoria em segundo e terceiro lugar ali. Mas a questão aqui é o lugar onde eles estão, né, cara? E o reconhecimento que eles já têm. O Isco, cara, sempre foi meio que esquecido em meio a tantos craques do Real Madrid, né? Ele nunca foi protagonista e no futuro, quando a galera escalar as lendas do Real Madrid, dificilmente o Isco vai ser lembrado, sabe? Porque tem muitos outros jogadores à frente dele, Bale, Cristiano, Benzema, o trio lendário de meio campo ali, até o Valverde, cara, já dá pra dizer que é maior que ele no Real, talvez o Di Maria, né, o Vini Júnior, então, cara, são muitos jogadores que são recentes e que vão ofuscar o Isco no futuro, sabe, mais do que já ofuscam agora. E na seleção da Espanha, ele também não teve muito destaque, e o mesmo vale pro Bernardo Silva, tá, que dentro do City nunca foi o protagonista do time, né, sempre tiveram pelo menos 3 ou 4 na frente dele ali, tanto em termos de mídia quanto em termos de reconhecimento mesmo, né, dos torcedores e tudo mais, e talvez quando ele se aposentar, ele nem seja o Silva mais lembrado dentro do próprio clube, talvez o torcedor do City lembre mais do Davi Silva do que do Bernardo, não sei, né, eu acredito que seja bem por aí, mas assim, dentro da Premier League então nem se fala, né, cara, o Bernardo Silva não vai estar entre os grandes a ser lembrado, mas o Bruno Fernandes pode ser que vai, sabe, ele é o protagonista do Manchester United, é o cara do time há uns bons anos já, e por mais que o coletivo do United seja ruim, não seja nem sequer comparado com o do City, não possibilite que o Bruno Fernandes tenha tantas glórias, né, individualmente ele vai ser mais lembrado que todos esses, cara, é inevitável, ele é mais reconhecido e por isso seu legado vai ser maior. O Bruno Fernandes lidera muitas estatísticas desde que chegou na Premier League, ele é o cara que mais criou chances de toda a liga, por exemplo, mais que o Kevin De Bruyne, claro, considerando o período que ele está lá disputando, né, no total ele ainda vai estar longe, ali nos números brutos ele não alcança esses caras, mas desde que pisou no Manchester United, nenhum outro jogador cria mais chances que o Bruno Fernandes, então ele tem um impacto maior que os outros, apesar do time dele ser ruim e não dar tantos títulos para ele, tá? E eu coloco o Odegaard em último, atrás do Dani Olmo, você pode pensar, caramba, Trave, mas o Odegaard não seria a mesma situação do Bruno, né? Ele tá num time menor, que não dá títulos, mas ele se destaca bastante, e mais ou menos, cara, porque, por exemplo, ele ficou atrás do Olmo, né? E o Olmo chegou agora no Barcelona, então o espanhol vai ter mais chances de crescer, né? O seu legado ali, ele é da Espanha, inclusive, que é uma seleção mais forte que a Noruega do Odegaard, então assim, ele não vai conseguir conquistar muitas coisas com a Noruega e talvez não conquiste nada com o Arsenal também, nada relevante, né? Então mesmo que o Odegaard talvez se aposente como mais marcante para o Arsenal do que o Dani Olmo para o Barcelona, o legado do Olmo tem tudo para ser maior, né? E de todos os outros ele tem tudo para ser maior que o legado do Odegaard, cara. E a gente fecha essa rodada com a classificação dessa forma e passa para os jogos decisivos. Aqui eu não sei se tá virando goleada, mas a rodada também é do Bruno Fernandes. Se a gente puxar de memória, é bem difícil você cravar qual dos 5 foi mais protagonista em conquistas dos seus times, né? Ou colocou os jogos embaixo do braço. Eu acho que é bem equilibrado nesse ponto, tá? Bruno Fernandes tem aquele passe mágico pro Mainu na final da FA Cup de 23-24. O Bernardo Silva tem os confrontos contra o Real Madrid, né? Que foram absurdos, gol de falta, gol de cabeça. O Olmo tem aquele jogo contra a Alemanha na Euro, que ele tirou um gol em cima da linha, então ele foi decisivo defensivamente também, além de ter feito gols, né? Mas sabe, não tem um que se destaque muito, né? Por classificar o seu time, por ter uma atuação que se sobressai muito do resto do time, que deu um campeonato para os seus times, enfim, cara. Então, para sermos objetivos aqui, eu vou utilizar o critério de game winning goals, ou seja, os gols que deram a vitória ao seu time. E a ordem é essa aí, tá? O Bruno Fernandes decidiu 66 jogos, somando os jogos ali de Manchester United e Portugal, seguido de Bernardo Silva, Odegaard, Isco e o Dani Olmo, cara. Então, nossa classificação atualizada fica assim, sem grandes mudanças, e vamos encaminhando para o final. Defensivamente, quem será que é o melhor dos 5?
Bom, o Bernardo Silva leva, e aqui eu considerei interceptações, cortes, desarmes, dribladores desafiados, porcentagem de sucesso nos duelos ganhos, né? No somatório de tudo isso, né? No somatório de todas as ações defensivas, dá Bernardo, cara. O Bruno Fernandes na sequência e o Isco é o pior dos 5 defendendo. Eu não vou ficar me alongando muito, porque pra função deles isso não é tão importante, não conta tantos pontos assim, então agora a gente chega numa rodada que é sim muito importante pra definir quem é o melhor. E falo do físico e da disciplina. Sim, eu juntei essas duas categorias, tá? Quem é melhor fisicamente e também disciplinarmente. Nossa, mas como assim, Trave? Disciplina define se o cara é melhor? Físico, sabe? O que tem a ver? E eu te digo que tem muito a ver, meu caro, porque Bruno Fernandes é o cara que mais toma cartões disparado, cara. Ele toma um cartão a cada 5 jogos e isso é muita coisa. Enquanto que o Odegaard, por exemplo, toma um cartão a cada 14 jogos. E isso, na prática, significa que o Bruno Fernandes perde muitos jogos por suspensão. Então, o que é melhor será pra você ter no time, né? Um cara que fica perdendo o jogo por indisciplina, e às vezes um desses jogos, né, podem ser jogos grandes e significativos pro clube, ou um cara que nunca leva cartão, que sempre está disponível, né, que não é suspenso por isso. Então, cara, é fácil responder essa pergunta, né? É óbvio que isso é muito importante sim, e a gente tem que sim considerar pra fazer essa análise aqui. Mas aqui, cara, eu também analisei duelos aéreos, que nem é tão importante pra função deles, mas enfim, vamos tentar analisar tudo, né? Nesse quesito, o Dani Olmo ganha, mas o principal que temos pra comparar aqui é o número de lesões e a quantidade de jogos que eles perderam por isso. E aqui, mais uma vez, o Bruno Fernandes ganha a rodada, cara. Porque apesar de levar muitos cartões e ficar alguns jogos, né, fora por suspensão, ele simplesmente só perdeu 6 jogos por lesão na carreira até aqui. 6, cara. O Bruno Fernandes é muito resistente fisicamente. Cara, só 6 jogos fora. E detalhe, ele é o cara com maior média de minutos dos 5, tá? Ele joga 78 minutos por jogo de média. Então, ele não perde jogos por lesão e é o que mais fica em campo de todos esses. Em contrapartida ao Isco, por exemplo, que é o último dessa categoria, que já perdeu 69 jogos por lesão e joga só 62 minutos por jogo, além de tomar muitos cartões também, né? Um a cada 7 jogos, então o Isco, cara, é disparado o pior aqui, tá? É o cara que mais perde jogos pro seu time, que menos está disponível, né? Dentro das partidas pra jogar ali, joga menos minutos. E um detalhe curioso também é o caso do Dani Olmo, né, cara? Que é o mais novo dentre esses 5, que tem menos partidas jogadas, mas mesmo assim é o que mais perdeu jogos por lesão. Foram 82 partidas até aqui que o Dani Olmo não jogou por estar lesionado. O nosso querido Olmo sofre bastante fisicamente também, e isso é muito relevante para definir um melhor jogador, cara, para definir quem você contrataria pro seu time, por exemplo, né? E agora chegamos na última rodada, cara, com a tabela de classificação desse jeito aí. Os 2 primeiros já estão definidos, né? Só temos 10 pontos em disputa, então Isco não consegue mais chegar. O Dani Olmo também já está definido como o pior jogador entre os 5. O Odegaard ainda pode pegar o 3º lugar do Isco se vencer, mas a disputa maior é no 1º lugar mesmo, né? E vamos para o último critério, a última rodada, que é algo também crucial para um jogador de futebol, principalmente para o jogador moderno, e tô falando da versatilidade. Cara, antes de argumentar e definir o resultado, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Sim, meu caro, se você chegou até aqui, provavelmente eu consegui reter sua atenção com esse conteúdo. É um quadro que não tem no YouTube, né? É um quadro inovador. Então eu peço que você deixe um like, exatamente para que a plataforma entregue esse vídeo na tela de mais pessoas. E cara, vamos combinar, né? Se você se divertiu com o vídeo, o que custa deixar esse like aí, né, meu mano? Não custa nada para você, não toma seu tempo, então faz isso, que é uma força tremenda que você tá dando. E se você quer ver mais esse conteúdo por aqui, comenta sugestões de outros quintetos pra gente fazer futuramente, né? Comenta também se você prefere a batalha de trave a trave convencional com 2 jogadores ou se você gostou bastante desse novo formato com 5 jogadores ali simulando meio que um campeonato, né? Digamos assim, com uma tabela de classificação e tudo mais. Comenta youtubers que você acompanha aqui no YouTube e que você gostaria de ver participando nesse quadro. E é isso, cara. O jogador mais versátil desses 5 é o Bernardo Silva. E aqui é bem simples, tá? O Bernardo foi ponta no Mônaco, no City ele também já jogou por ali. Ele foi meia pelos lados, mas depois que ele passou a ser um meia mais ofensivo, ele também jogou como meia central, às vezes como um segundo volante, jogou como segundo atacante, como centroavante, né, fazendo falso 9 ali, jogou até como primeiro volante, cara. E foram poucas partidas, tá, beleza, mas ele fez de tudo do meio pra frente, sabe, tudo mesmo, e não é apenas por ter jogado nessas posições, né, não é só por ter registro de uma partida ali que ele é o cara mais versátil, claro que não, ele também tem características pra isso, como eu demonstrei, né, ele é o melhor defensivamente, entre todos esses, né, ele desarma bastante, ele
ele tem um bom poder de recomposição, ele dribla muito bem, então ele faz o lado de campo com maestria, ele é o que perde menos a bola, cara, ele é muito versátil e rende bem em todas essas funções que ele joga, sabe? É um coringa mesmo que todo técnico sonha em ter. Em segundo lugar fica o Isco, que também já jogou pelos lados, mas é de fato um meia ofensivo, né? Ele joga melhor como meia ofensivo, chegou a fazer meia central também. Em terceiro, cara, a gente deixa o Dani Olmo, seguido de Bruno Fernandes e Odegaard, que é o menos versátil de todos, tá? Basicamente o Odegaard só joga como um meia ofensivo. Ele até tem registros de algumas partidas jogando mais pelos lados, mas se você olhar as partidas dele, né, as características do Odegaard, você pode cravar que ele é um meio ofensivo, tá? Ele não rende tão bem em outras funções. Tanto que o único critério que o Odegaard chegou perto de ganhar foi o de criação de chances, né? Que é algo que ele realmente faz muito bem, tá? Que exige da função dele. E o Bruno Fernandes, cara, basicamente só consegue fazer na meia ofensiva e a meia central também com maestria, né? Um segundo volante ali no máximo. Ele já fez alguns jogos mais aberto, mais centralizado no ataque também, só que foram poucos jogos e ele não executa tão bem, tá? Ele não rende tão bem quanto na função de meia ofensivo e meia central. As características do Bruno são de um meia ofensivo mesmo, tá? Tanto que se a gente comparar, ele fez pouco mais de 30 partidas na carreira atuando pelos lados do campo. O Isco, por exemplo, né, efeito de comparação aqui, fez 139, cara. O Dani Olmo, que também fica à frente dele, fez 91 partidas pelos lados. E o Dani Olmo ainda pode jogar como segundo atacante, e pelas características, no futuro da carreira, ele pode sim fazer um meia central com maestria, tá? Então o Bruno perde um pouco nesse critério e isso foi decisivo para definir o vencedor da nossa batalha, que termina com o Bernardo Silva no topo, pois ele ultrapassa Bruno Fernandes na última rodada, foi uma disputa muito boa entre os dois. É difícil, cara, são ótimos jogadores, mas acredito que somando todos os critérios, analisando por todos esses ângulos, por tantas variáveis diferentes, é algo justo sim considerar o Bernardo Silva como o melhor jogador dessa batalha aqui de hoje, tá? E ele classifica esperando outros 4 concorrentes que ainda vão ter suas lutas, cara. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se divertido. Se conseguir, não esquece de dar uma olhada nos links da descrição, acompanhar os nossos parceiros, né, KP Prime, a lojinha do canal, e não esquece também de acessar os canais que participaram desse vídeo, todos estão aí na descrição. Agradeço a todos pela participação e é isso, cara. Nos vemos na próxima batalha ou no próximo caos de Trave a Trave.